Pintaremos uma natureza morta com pastel de cera. A técnica é muito simples e também veremos como finalizar com ponta seca. Como podem ver, nós temos aqui uma natureza morta, com cores quentes, para contrastar com o fundo de cor fria. Para compensar esta grande zona fria, colocamos aqui um cacho de uva, com uma tonalidade também fria. E para compensá-lo, colocamos do outro lado uma laranja de cor quente. Desenhe o conjunto nesta folha cinza. Escolhi este papel principalmente porque o pastel de cera se destaca melhor sobre esta cor. E também porque tem mais ou menos a cor do fundo da composição. E será uma coisa menos a pintar. Por que tem de desenhar com carvão, lápis comum e não com lápis aquarela? Porque tanto o lápis com grafite como o carvão sujam as cores do pastel de cera. Coisa que não acontece com o lápis aquarela. Não detalhe as formas. Trace somente os contornos. Desenhe algumas uvas, as que você vê inteiras. Não é preciso desenhar todas. Faça-as de cima e já teremos o esboço terminado. Comece com a cor, suavemente para não estragar a textura do papel. Suavemente. Com cores luminosas, você pode deixar transparecer as cores do fundo. Indique bem os limites das cores. O violeta para a uva. E o ocre para a fruteira de barro. Como nas zonas claras se pode superpor facilmente duas cores, use o ocre e o branco ao mesmo tempo para pintar a superfície da mesa. Use os dois pastéis ao mesmo tempo e alternadamente apertando um mais que o outro. Cruze o branco em sentido contrário. Isso mesmo. Pinte toda a mesa desta maneira e ponha também um pouco de amarelo com toques leves. E agora, com o branco, termine de pintar a mesa. Agora, reforce as sombras e os reflexos com as mesmas tonalidades. Lembre-se de que você pode superpor várias cores nos reflexos, inclusive misturá-las com o branco. Esfume um pouco com o dedo. Não muito, já está bom. Para as maçãs, acrescente um pouco de azul para colorir as sombras. Repasse com o branco as bordas da fruteira. Assim realçará esta cor.
Muito bem, a sombra aqui. Veja, eu vou lhe mostrar uma coisa. Se pego um pouco de violeta, que é a cor complementar do amarelo, e acrescento um pouco de verde, posso criar o relevo das bananas. Agora temos que eliminar o excesso de cor, raspando com esta ponta seca. Essa técnica é muito interessante para corrigir os erros. Sim, mas sem exagerar. Com a raspagem podemos pôr reflexos, misturar e separar as cores. Ao levantar a capa superficial, aparecem as cores subjacentes. Como vocês podem ver, nós conseguimos um conjunto luminoso. O pastel de cera tem a particularidade de não se misturar com a água. Vamos aproveitar esta característica para fazer um trabalho de técnica mista, com pastel de cera e aquarela. Para isso, usaremos esta foto de natureza morta. Comece o primeiro esboço diretamente com os pastéis. Devo fazer o desenho com lápis? Não vale a pena. E além disso, os pastéis e o lápis não são compatíveis. Não detalhe muito. Você está realizando um trabalho livre. Muito bem. Agora põe algumas reservas com o pastel. Com essas 3 cores, tente saturar as zonas de luz. Desenhe a cortina. Temos de ter em mente que o princípio básico desta técnica é que o pastel de cera repele a água. Portanto, não se deve saturar o papel com o pastel se a intenção é fazer com que a aquarela, que vai ser aplicada em seguida, entre em contato com o papel. Deixe alguns espaços livres de pastel. Tampouco o faça muito rápido, já que uma vez aplicado o pastel, não será possível recuperá-lo e substituí-lo por aquarela. Ao contrário, sempre se pode acrescentar pastel sobre uma aguada com aquarela. Todas as zonas do quadro em que se queira dar uma cor homogênea devem estar saturadas de cor. Por exemplo, aqui você deve cobrir de branco todas as zonas de luz. Acho que essa zona já está saturada de cor. Pinte com cinza o lado escuro do fundo, repassando o contorno dos objetos.
Agora, vamos trabalhar em negativo com aquarela. Este azul para as zonas escuras. O amarelo e o laranja para as claras. E o vermelho para as flores. Essas aguadas intensificarão o contraste entre as cores. E, sem medo, cubra com o pincel toda a superfície dos objetos. Não é preciso evitar nenhuma zona, já que o efeito de negativo com o pastel já está desenhado nas formas. Como você pode ver, a aquarela não se fixa no papel nas zonas em que ele está coberto com o pastel. Passe o pincel molhado somente com água sobre a folha. Passe também um pouco de azul sobre o pastel cinza. Seque as gotas com um pouco de papel, de forma irregular. Assim você manterá a textura do desenho. Pinte as flores com o carmim que já está preparado. Essa fase do trabalho já está concluída. Mas o contorno dos objetos não está muito definido. Exatamente. Afinal, esse não era o objetivo do exercício. Tratava-se justamente de obter um efeito de negativo. Mas você pode trabalhar alguns objetos com pincel e nanquim, já que esse tipo de tinta adere ao pastel. Como você deve ter observado, com essa técnica é preciso sempre ter lenços de papel à mão para secar as gotas. Ponha um pouco mais na borda da jarra. No bico da cafeteira. E termine com a sombra das flores. Vamos realizar esta paisagem com pastel de cera, que será diluído com terebentina. Vamos trabalhar tanto com o pastel como o pincel para misturar as cores na tela. Esta técnica nos permite fundir as cores e eliminar os traços que estão mais evidentes. Desenhe com lápis somente as linhas gerais da composição.
Indique agora as grandes zonas coloridas com os pastéis, começando com as cores frias das paredes da casa. Utilize, por exemplo, este azul claro. Bem, passemos agora a mescla com o pincel e a terebentina. Eu iniciarei, mas você continuará. Trata-se de fazer a cor deslizar cuidadosamente, como se fosse uma aquarela, para conseguir umas veladuras bem finas como base. Para que as cores não se mesclem, vamos iniciar com as mais delicadas. Limpe bem o pincel ao passar das cores quentes para as cores frias. O pincel que estou utilizando é um pincel chato número 10. Cuidado! Não utilize muita terebentina e deslize bem as cores para que elas não se misturem demasiadamente. Como podemos ver, nesta técnica não se apagam os traços de pastel que dão relevo ao desenho, mas se atenuam o suficiente para que o conjunto se pareça mais a uma pintura do que a um desenho. Com o pastel, vamos estabelecer os contrastes entre as cores frias e quentes. Isso tem que ser depressa, enquanto o papel ainda está úmido pela terebentina, trabalhando o pastel reto e deitado. Obteremos diferentes graus de empastamento, que dão muitos matizes ao quadro. Se você faz este fundo mais compacto que a árvore, ela parecerá transparente. Se for necessário, pode-se pôr um pouco mais de terebentina para umedecer essa zona e também para que os pastéis se diluam melhor. Enriqueça agora os matizes do fundo com um pouco de violeta para dar mais profundidade. Depois, atenue um pouco o azulado das paredes com o branco, para acentuar o efeito de profundidade do fundo. Bom, aplique agora o ocre do primeiro plano. Use a terebentina. Isso lhe ajudará. Cuidado, não a utilize muito. Matize o primeiro plano com verdes mais escuros. Agora, com a ponta seca, rasparemos o pastel em algumas zonas para recuperar a cor de base.
Isso nos dará maior riqueza de matizes. As barras de pastel de cera são menos cremosas que as barras de pastel oleoso. Mas trabalhando com elas, podemos obter bons resultados. Vamos ver suas possibilidades desenhando esta natureza morta. Pegue este ocre e desenhe os contornos com traços bem leves. Indique também os reflexos luminosos. Neste desenho é melhor não utilizar lápis comum, porque a cera não se adere bem aos traços feitos com grafite. Trabalhamos no outro lado rugoso do papel de gramatura média, porque isso permite uma textura mais agradável. As maçãs têm forma cônica. Veja como coloquei duas com o cone seccionado para baixo e uma com o cone seccionado para cima. Aplicaremos as primeiras manchas de cor com decisão, mas respeitando sempre os pontos luminosos e os reflexos e os brilhos. Ou seja, reservando os brancos do papel. Não se esqueça de respeitar aqui os pontos luminosos. Em certas zonas, você tem que intensificar a cor. Agora, com o amarelo, indique as zonas luminosas das maçãs. Com este azul, que é mais ou menos o do fundo, pinte um fundo sem se esquecer de trabalhar a transparência da garrafa. Delimite bem os objetos. Guarde os reflexos. Todos os reflexos. Agora, aplique a cor nas zonas mais luminosas das maçãs para dar relevo a elas, usando o vermelho e o carmim. Se você põe muito vermelho, não tem problema, porque sempre será possível cobri-lo com o carmim. Acho que exagerei. Não se preocupe, podemos consertar. Você pode tentar recuperar a cor do fundo com o estilete ou raspar a cera para cobri-la com outra cor. Para obter uma impressão de profundidade, devemos pintar o pano, indicando as sombras com o azul. Aplique esta cor nas zonas mais escuras. Depois você poderá aproveitar o branco do papel para as zonas claras.
Continuando, com o pastel verde, pinte a garrafa, mas sem se esquecer de indicar as suas sombras. Isso, desenhe os contornos. Trabalhe mais rápido. Muito bem. Com traços mais seguros. Sombreie toda essa parte. Deixe o verde esmeralda e passe para o verde escuro. Esse é um tom mais adequado para pintar a base da garrafa. Isso. Incita nessa sombra que destacará a jarra. Aplique o pastel de cima para baixo, com traços enérgicos. Agora vamos harmonizar os empastes e as mesclas. Você pode também utilizar outras cores, como o laranja, por exemplo. Aplique-o suavemente e esfume a cor com o dedo para que o conjunto adquira maior qualidade pictórica. Depois de ter aplicado a matéria, mescle-a levemente. Também teria de mesclar um pouco com os dedos esta cor que você usou para indicar a sombra da asa. E o interior da borda. Esfume um pouco. Agora temos de recuperar os brancos com um estilete. Procure não estragar o papel. Os últimos reflexos realçarão o desenho.